Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre um novo assunto aqui no canal, que é a área de análise funcional. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um dos principais teoremas dessa área, que se chama Teorema de Rambanach. Esse teorema é muito utilizado em diversas áreas da própria análise funcional, como a gente vai ver aqui ao longo dos vídeos que a gente ainda vai gravar, certo? E tudo vai começar com a aula de hoje, certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a forma analítica do teorema de Rambanach, tá? A forma analítica desse teorema. Como o nome já está indicando, não é a única forma que existe desse teorema, tá? A gente também vai ver a forma geométrica em breve, tá? Então, a forma analítica do teorema de Rambanach. Bem, esse teorema que eu vou mostrar aqui, às vezes, ele é, algumas vezes, enunciado como sendo um lema, tá? Porque o resultado que é mais utilizado mesmo é o que a gente vai ver como como uma consequência desse aqui, certo? Um corolário desse aqui, mas a gente precisa passar de qualquer forma por esse resultado, tá? Sobre o que é que fala esse teorema de Rambanach? Ele fala sobre a extensão de funcionais lineares. Então, a gente vai ter um espaço vetorial. Aqui, no caso, vai ser um espaço que vai ser sobre os reais, certo? E a gente vai ter algum funcional linear que está definido em algum subespaço desse espaço vetorial, beleza? E a gente vai querer determinar alguma extensão desse funcional para o espaço inteiro, ou seja, vai ser algum outro funcional, agora definido no espaço todo, que quando a gente fizer a restrição ao subespaço, ele vai dar igual ao meu funcional antigo, tá? Então, ele é igual ao meu funcional original no subespaço, que é o domínio dele, tá certo? Sendo que ele está definido no meu espaço vetorial inteiro. E a gente vai querer que essa extensão satisfaça algumas propriedades. No caso geral, depois que a gente vai mostrar, né, no que realmente é conhecido como teorema de Rambanach na literatura, é, a gente vai querer fazer com que essa extensão do funcional linear que a gente considera vai querer que ela preserve a norma do funcional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente também, tá? Então, o que é que diz esse resultado aqui que a gente vai demonstrar no vídeo de hoje? Bem, a gente vai precisar do seguinte, a gente vai precisar ó, digamos que certo? É um espaço vetorial sobre os reais, então, o espaço vetorial real. Também existe uma versão do teorema sobre o espaço dos números complexos, né? Sobre o corpo dos números complexos, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso nesse momento. A gente vai supor que f é um é, algum subespaço, é um subespaço vetorial de E, beleza? Um subespaço vetorial. E vamos supor também que G, certo, é um funcional linear definido em E. Pronto. Então a gente vai supor ainda que existe uma aplicação, tá? Da seguinte forma. Então, suponha que existe uma aplicação, vamos denotar por P, certo? Por P, que vai do meu espaço inteiro em R, que satisfaz as seguintes propriedades. Então eu vou admitir que ela é aditiva, certo? É subaditiva no caso. Então, se eu tiver P de x mais y, isso aqui é menor ou igual do que P de x mais P de y, é uma espécie de desigualdade triangular, beleza? Isso vale para todo x e y em E. E vamos supor também que ela satisfaz o seguinte, ó, que P de lambda x é igual a lambda vezes P de x, tá? Que eu posso tirar esse lambda para fora, desde que o x seja um elemento qualquer, então eu não tenho nenhuma restrição sobre o x, mas o lambda precisa ser maior que zero. E vamos supor ainda que esse
que essa função P que a gente definiu, que ela domina G dentro de F, tá? Então, que G de x é menor ou igual que P de x para todo x no subespaço, certo? Em F, tá bom? Então, P, ela está dominando G dentro de F. Então, essas são as hipóteses do teorema. Vamos agora para as conclusões do teorema, né? A conclusão é que, então, existe um F que vai de E em R, que é linear, certo? Que estende G. Então, como eu havia mencionado antes, isso significa que F e G vão ser iguais no domínio de G, né? Que é F. No caso aqui, eu escrevi errado, tá? É G de F em R. Agora. Então, que estende G e tal que ele também vai ser controlado por P para todo x em E. Certo? Então, esse aí é o nosso teorema de Rambana, que é a forma analítica do teorema. A gente tem um espaço vetorial real, um subespaço vetorial desse espaço e um funcional linear definido nesse subespaço. Aí a gente supõe que existe uma função P do espaço inteiro em R, satisfazendo essas três propriedades aí, ó, que ela satisfaz essa espécie de desigualdade triangular, que ela é capaz de passar a constante multiplicativa para fora, desde que a constante seja maior que zero, e que ela domina G, o nosso funcional linear, dentro do domínio dele, lá em F, tá certo? A nossa conclusão vai ser que existe um funcional linear no espaço inteiro que estende G e que também é dominado é, pela função P que a gente definiu aí. Beleza? Então vamos para a demonstração. A ideia para demonstrar esse resultado é usar um resultado, né, auxiliar chamado lema de Zorn. O lema de Zorn é um teorema, né, que é uma consequência do axioma da escolha. Na realidade, ele é equivalente ao axioma da escolha e que é muito usado em situações que a gente quer mostrar que alguma coisa existe, tá? Resultados de existência. Por exemplo, ele é usado para mostrar que todo espaço vetorial tem alguma base, certo? Então a gente usa esse lema aí. O que é que ele diz? Bem, ele diz o seguinte: se a gente tiver um conjunto S que seja parcialmente ordenado, beleza? Parcialmente ordenado quer dizer que ele tem uma ordem parcial. Então, ele tem uma ordem, né? Tem uma relação de ordem, que, como a gente sabe, ela precisa ser reflexiva, precisa ser antissimétrica e precisa ser reflexiva. Então, dizer que ela é reflexiva quer dizer que todo elemento é menor ou igual do que ele mesmo. Dizer que é antissimétrica quer dizer que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que A, então A e B são iguais. E dizer que é transitiva significa dizer que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C, então A é menor ou igual do que C. Certo? Tá bom, então é uma ordem que é parcial. Não é necessário aqui que a gente tenha uma ordem que seja total, não, tá? Não precisa que quaisquer dois elementos que eles sejam comparáveis, não. Mas a gente vai admitir que S tem a seguinte propriedade. Se todo P contido em S totalmente ordenado, então agora a ordem que a gente tinha em S, se eu restringir a P, essa ordem vai ser uma ordem total, tá? Então, além de ser uma ordem parcial, quaisquer dois elementos de P vão ser comparáveis. Se eu tiver A e B em P, ou A vai ser maior ou igual do que B, ou B vai ser maior ou igual do que A. Certo? Então, todo P contido em S totalmente ordenado, se todo subconjunto com essa propriedade possui uma cota superior em S, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe alguém em S que é maior ou igual do que todo mundo que está em
é P, tá certo? Então, se todo P contido em S totalmente ordenado possui uma cota superior em S, então S possui elemento maximal. O que é que quer dizer que S possui elemento maximal? O que é que significa dizer que alguém é um elemento maximal? Quer dizer que ninguém é maior do que ele de maneira estrita, tá? Então, se você tiver alguém que é maior ou igual do que um elemento maximal, é porque é igual a ele, certo? Então, esse é o lema de Zorn. A gente vai usar esse lema para demonstrar que esse funcional f aí existe. Beleza? Então, para isso, a gente vai definir quem é que seria o nosso S na demonstração. Certo? O S aqui, no caso, vai ser o seguinte. A gente vai pegar o, o conjunto dos funcionais lineares H, que tem um certo domínio de H em R, certo? Das funções, né, de domínio de H em R, que tem as seguintes propriedades, né? Que o domínio de H é um subespaço de E contendo o Fzinho, certo? Que é esse subespaço aqui, contendo, que H estende o G, que H é linear, como eu já tinha falado, já tinha adiantado, e que H é controlado, é dominado por P no seu domínio. Então, para todo x no domínio de H. Esse aí é o nosso S. E a gente tem que definir agora quem que seria a nossa ordem parcial. Tá? Então, a gente vai definir uma ordem parcial em S da seguinte forma. Então, se eu tiver H1 e H2 em S, eu vou dizer que H1 é menor ou igual do que H2 se acontecerem duas coisas. Tá? Então, a primeira coisa é que o domínio de H1 tem que estar contido no domínio de H2, certo? E H2 tem que ser uma extensão de H1. Então, se eu me restringir ao domínio de H1, os dois vão ser iguais. Certo? Então, dizer que H1 é menor ou igual do que H2 aqui nesse contexto é a mesma coisa que dizer isso. Tá? H1 menor ou igual do que H2 é que o domínio de H1 está contido no domínio de H2 e que H2 estende H1. Então, vamos usar o lema de Zorn para a gente exibir o F aí que a gente quer, certo? Então, o que é que eu tenho que mostrar? Eu vou mostrar, tá, que esse F aqui que a gente quer vai ser justamente vai ser exatamente o elemento maximal que eu vou produzir usando o lema de Zorn. Então, para conseguir produzir esse elemento maximal, eu tenho que mostrar que todo subconjunto de S que seja totalmente ordenado vai ter uma cota superior em S. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos supor aqui que P, então, seja P contido em S totalmente ordenado. Eu tenho que mostrar que existe uma cota superior de P em S. Então, para a gente fazer isso, eu vou representar P da seguinte forma. Vou escrever P como o conjunto dos elementos HI, que tem um certo domínio, certo? Domínio de HI em R, para I em um certo conjunto de índices. Aqui não tem nada dizendo que esse P é um conjunto enumerável, não. Tá? Esse I aí pode ser não enumerável. Não faz diferença para essa demonstração. Dito isso, eu vou definir o H0, que vai ser a cota superior de P, da seguinte forma. Então, vamos definir H0 de domínio de H0 em R, fazendo o seguinte. Eu vou dizer que o domínio de H0 é dado pela união dos domínios de HI
passando I por todos os elementos do meu conjunto de índices I, tá certo? Então, eu vou pegar a união de todos os domínios de elementos de P, tá? E eu vou fazer o seguinte ainda, eu vou dizer que H0 de x vai ser igual a HI de x se x estiver no domínio de HI. Bem, ó, o x, se eu estou querendo definir como é que o H0 atua em x, o x tem que estar no domínio de H0. Então, por definição, o x vai estar em algum dos domínios dos HIs, certo? Então, eu vou dizer que o H0 de x é o HI de x, onde esse I é quem? É o índice que eu sei que o x pertence ao domínio do HI específico, tá bom? Antes de fazer qualquer coisa aqui, a gente tem que mostrar algo. A gente tem que verificar que nessa definição aqui não há nenhuma ambiguidade, né? Porque poderia ser que, ó, se o x pertence ao domínio de H0, poderia ser que ele tivesse no domínio de dois desses elementos aqui, ó. Digamos que o x está tanto no domínio de HI quanto no domínio de HJ, tá? Então, digamos que x pertence ao domínio de HI e ao domínio de HJ ao mesmo tempo. Há alguma ambiguidade aí? Bem, a gente está supondo que o HI e o HJ são elementos de P. E P é um conjunto que é totalmente ordenado. Então, um deles é maior ou igual do que o outro. Sem perda de generalidades, a gente pode supor. Então, ó, sem perda de generalidades, vamos supor que HI é menor ou igual do que HJ. O que é que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas, né? Como a gente tinha definido. Isso significa que o domínio de HI está contido no domínio de HJ, certo? E que HJ estende HI. Beleza? Então, como o x está no domínio de HI, o que eu estou dizendo é que HI de x seria igual a quem? Ó, no domínio de HI, HJ coincide com HI. Por quê? Porque HJ estende HI, certo? Então, HI de x é igual a HJ de x. Isso mostra o quê? Que não há ambiguidade nessa definição aqui, certo? Não há ambiguidade nenhuma em definir H0 de x dessa forma, beleza? O que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que mostrar que H0 pertence a S. Tenho que mostrar isso por quê? Porque eu quero que H0 seja cota superior de P. É fácil ver que se H0 realmente pertencer a S, é fácil ver que ele seria uma cota superior de P. Sim, né? Por quê? Ó, o domínio de qualquer HI que eu escolher aqui em P está contido no domínio de H0. E H0 estende HI, porque no domínio de HI os dois vão ser iguais. Certo? Maravilha. Então eu já sei aqui ó, que desde que eu consiga mostrar que o H0 pertence a S, então eu já sei que H0 é uma cota superior de P. Qualquer elemento de P é menor ou igual do que H0. Então, se eu mostrar que H0 pertence a S, ele vai ser uma cota superior, então eu posso obter um elemento maximal de S por causa do lema de Zorn. Então, para mostrar que H0 pertence a S, a gente tem que mostrar algumas coisas, né? Porque a definição de S aqui, ó, é meio extensa, né? Então, a gente tem que mostrar que o domínio de H0 é um subespaço de E, que ele contém o F, tá certo? Então, como é que eu posso ver, por exemplo, que o domínio de H0 contém o F? Bem, todos os elementos de P são elementos de S, certo? São elementos de S, porque P está contido em S. Então, todos esses elementos aqui, ó, domínio de HI, todos esses são subespaços de E contendo F, tá bom? Então, o F está contido em todos esses aqui. Então, ele também está contido na união. Então, eu já sei que o domínio de H0 ele está realmente contendo F. Ele é um subespaço de E.
em geral, né, como a gente vê nos cursos de álgebra linear, união de subespaços não é um subespaço. Mas tem um caso particular em que a união de subespaços é um subespaço, quando um estiver contido no outro. A demonstração aqui nesse caso é exatamente a mesma que a gente faz nesse caso simples, tá? De dois, em que um está contido no outro, que a união é um subespaço. Né? Basicamente é a mesma coisa. Eu não vou fazer, eu vou deixar como exercício, tá? Mas é só fazer a demonstração usual de que algum conjunto é um subespaço e usar o fato de que se eu pego dois elementos de P, né, P é totalmente ordenado. Então, ou um deles contém o outro, ou um contém o outro, ou o outro vai estar contendo o primeiro. Certo? Então, eu vou deixar essa parte como exercício aí. Então, essa parte aqui, ok. Como é que eu vejo que H é uma extensão de G? Bem, ó, todos os HIs são extensões de G. Por quê? Porque todos os HIs que estão em P também estão em S. E todo elemento de S é uma extensão de G. Certo? E o H0, como a gente comentou já, é uma extensão de todos os HIs. Então, naturalmente, H0 também é uma extensão de G. Maravilha. Falta ver só essas duas últimas propriedades aqui. Como é que eu vejo que H é linear? Vamos lá. Como é que eu vejo que H é linear? Bem, a demonstração aqui passa pelo seguinte. Bem, se eu pego H0, desculpa. Então, se eu pego x e y no domínio de H0, certo? Os dois, tá? Então, eu posso afirmar que existem I e J em I, tais que o x pertence ao domínio de HI e o y pertence ao domínio de HJ. Beleza, né? Sendo que, novamente, passa pelo fato de P ser totalmente ordenado. Ou HI é menor ou igual do que HJ, nesse caso, o domínio de HI está contido no domínio de HJ, ou HJ é menor ou igual do que HI, nesse caso, o domínio de HJ está contido no domínio de HI. Então, sem perda de generalidades, eu posso supor que o domínio de HJ está contido no domínio de HI, de modo que, então, sem perda de generalidades, mais uma vez, eu posso supor que os dois, o x e o y, estão no domínio de HI. Bem, o domínio de HI é um subespaço. Isso aí é uma hipótese. O domínio de HI é subespaço de E. Então, se eu pego, então, se lambda é real, então x mais lambda I também pertence ao domínio de HI. Logo, por definição, quem é H0 de x mais lambda I? Ele é definido como HI de x mais lambda I. Por quê? Porque eu sei que x mais lambda I pertence ao domínio de HI. Tá certo? Sendo que HI é linear. Então, isso aqui vai dar HI de x mais lambda HI de y. Beleza. HI de x é a mesma coisa que H0 de x. HI de y é a mesma coisa que H0 de y. Porque em HI, H0 estende o HI. Então, a gente acabou de ver aqui que o H0 é linear. Beleza? E, finalmente, só falta mostrar agora que o H0 também é dominado pelo P. Também é dominado pelo P. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Eu tenho que mostrar, para finalizar, que H0 de x é menor ou igual do que P de x para todo x no domínio de H0. De novo, a demonstração passa, né, pelo fato de P ser totalmente ordenado. Então, vamos lá. Ó, o x está no domínio de H0, tá? Então, eu sei que existe um i no meu conjunto de índices, tal que x pertence ao domínio de HI. E eu sei que o HI é dominado por P.
Tá bom? Então eu sei que H0 de x é igual a HI de x, e HI é dominado por P, logo isso aqui é menor ou igual que P de x. Simplesmente. Certo? Maravilha. Então isso aqui mostra que H0 pertence a S. Então, pelo lema de Zorn, eu posso garantir que existe F em S maximal. Eu vou mostrar que esse F é quem a gente quer. Que propriedades que a gente já tem sobre F? Que propriedades que a gente já tem sobre ele? As propriedades da definição de S, né? Então, eu já sei que o domínio de F é um subespaço de E que contém F, certo? Que contém o subespaço F. Já sei que o F é uma extensão de G. Já sei que F é linear. E já sei que F é dominado por P em todo ponto do domínio dele. Então, vamos escrever aqui o que, é que a gente já sabe, né? Então, sabemos que domínio de F é subespaço de E. A gente já sabe que o domínio de F, ele é, ele é, a gente já sabe que ele contém o F. A gente já sabe que o F, que ele é linear e estende G. E a gente já sabe que F é dominado, então f de x é menor ou igual do que p de x para todo x no domínio de f. Bem, para a gente chegar no que a gente quer, só falta uma coisa. Só falta o domínio de f ser quem? Para a gente chegar no que a gente quer, existe f de E em R, que é linear, ok. Estende G, ok. E que é dominado por P para todo x em E. Então, a única coisa que falta é que o domínio de f seja E. Certo? Então, para finalizar agora, basta mostrar que o domínio de f é igual ao espaço inteiro, é igual a E. Beleza? Então, vou mostrar que vou fazer essa demonstração por absurdo. Então, suponha que não, certo? Suponha que são diferentes, certo? Suponha que o domínio de f é diferente de E, mas ele ainda é um subespaço de E. Então, o que isso significa é que existe alguém que está em E que não está no domínio de F. Vamos chamar esse elemento aí de x0. Então, existe algum x0 que está em E, mas que não está no domínio de F. E com isso, vamos definir um novo funcional, certo? Da seguinte forma. Tá? Então, vamos definir agora. Defina f0 de domínio de f0 em R, fazendo o seguinte, pondo. Então, o domínio de f0 vai ser igual à soma do domínio de f com o subespaço que é gerado por x0, certo? E se x pertence ao domínio de f e lambda é real, então vamos definir f0 de x mais lambda vezes x0, colocando isso aqui como f de x mais lambda vezes alfa. Quem é alfa? Bem, esse alfa aí eu vou escolher apropriadamente daqui a pouco, tá? Então vamos deixar para escolher ele depois. Maravilha. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero chegar a uma contradição. Eu estou supondo que o domínio de f é diferente de E. Então, a minha contradição vai ser chegar a algo que mostre que f não é elemento maximal. Então, o que é que significaria dizer que f não é maximal? A gente tem que mostrar alguém que é estritamente maior do que f. A gente quer que seja esse f0 aí, tá? Então, a gente vai escolher esse alfa de modo que o f0 seja estritamente maior do que f. Então, f não seria maximal, seria uma contradição. Então, a gente estaria garantindo, né, que o domínio de f é igual
a E. Beleza. Então, agora, para a gente fazer isso, a gente vai ver o que é que a gente já sabe sobre o, é, sobre o F0. Então, a gente quer que ele seja maior do que o F. Então, ele tem que estar em S, a primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Então, qual é a definição do S mesmo? Ó, é o conjunto dos funcionais lineares que estendem G, cujo domínio é um subespaço de E contendo F e que são dominados por P. Vamos ver o que é que a gente já sabe sobre o F0. Quem que é o domínio dele? O domínio dele é um subespaço de E. Ó, o domínio dele é a soma de domínio de F com o subespaço gerado por x0. O domínio de F é um subespaço de E, certo? Subespaço gerado por x0 também é um subespaço de E. Soma de subespaços é um subespaço. Então, beleza. Esse domínio de F0, ele contém o F? Contém, porque o domínio de F já fazia isso, né? Então, essa parte aqui já contém o F, então a soma dos dois também faz o mesmo. F é linear, F é claramente linear, estende G, né? Porque se a gente olha quando o lambda for zero, né? Que aí a gente está olhando apenas. Bem, a gente já sabe, né, que o Fzinho ele estende o G. E se o lambda for zero, eu estou me restringindo ao domínio do Fzinho. Se o lambda for zero, F0 de x é igual a f de x. Ou seja, o F0 estende o F. Então, F0 estende F, F estende G, então F0 também estende G. Só falta uma coisa para que o F0 esteja em S. Falta mostrar só que o F0 de x é menor ou igual que P de x para todo x em domínio de F0. Então, vamos escolher alfa de modo que F0 de x mais lambda x0 seja menor ou igual do que P de x mais lambda x0 para todo x no domínio de F0. Certo? Então, desculpa, para todo x no domínio de F e para todo lambda real. Vamos apagar aqui. Todo x no domínio de F e para todo lambda real. Bem, certo? Antes de mais nada, repara no seguinte. Ó, a gente sabe que f de x mais f de x é a mesma coisa que f de x mais x, né? Já que o f é linear. F ele é dominado por P. Então, isso aqui é menor ou igual do que P de x mais x. E eu posso aqui fazer o seguinte. Isso aqui é igual a P de x menos x0 mais x0 menos x. Desculpa, mais x0 mais x de novo. Né? Somei e a subtrair x0. Né? Sendo que P é subaditivo. Aqui, ó, essa propriedade aqui. Ó. P de x mais y é menor ou igual que P de x mais P de y para todo x e y em E. Então, eu posso dizer que isso aqui é menor ou igual do que o quê? Do que P de x menos x0, tá? Mais P de x mais x0. Beleza. Daqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um desses f de x lá para o outro lado e vou passar um desses aqui para o outro lado de volta. Esse aqui do menos vou jogar para o lado esquerdo. Então, eu sei ó, que f de x menos p de x menos x0, tá? Esse daqui ó, que tem p de x menos x0 eu passo para o lado esquerdo. Então, ficou menor ou igual do que p de x mais x0 menos o outro f de x que eu tinha lá que passei para o outro lado. Por que eu fiz isso? Porque essa desigualdade aí é que vai dizer para a gente como definir o alfa que a gente quer. Tá? Isso aqui vale para todo x no domínio de f. Para todo. Então, daí eu sei que o supremo desses valores aqui, para x variando no domínio de f, é menor ou igual que o ínfimo desses valores aqui para x variando também no domínio de f. Então, escolha alfa satisfazendo
o seguinte. Satisfazendo, ó, eu quero o alfa justamente entre esses dois valores que eu falei. Eu quero que ele seja maior do que o sup de f de x menos p de x menos x0, para x variando no domínio de f. Tá? Isso aqui eu quero que seja menor ou igual do que o alfa, e que seja menor ou igual também que o ínfimo do outro lado. Tá? De p de x mais x0 menos f de x para x variando no domínio de f. Então, com essa definição do alfa aí, vamos mostrar que vale essa propriedade, certo? Então, tem alguns casos a considerar, né? Porque lembra que essa segunda propriedade aqui, ela só vale se o lambda for maior que zero. Eu vou precisar usar ela agora. A gente não usou ela ainda nenhuma vez. Vou precisar usá-la agora. Então, eu vou ter que dividir em alguns casos, tá? Se o lambda for zero, se o lambda for maior que zero e se o lambda for menor que zero. Então, se o lambda for zero, tem algo que a gente precisa fazer aqui? Bem, se o lambda for zero, desse lado aqui vai ficar o quê? Ó? Somente f0 de x. Do outro lado só fica p de x. Sendo que f0 de x, no caso do lambda ser zero, certo? f0 de x é igual a f de x. Então, aqui eu ficaria com f de x e aqui com p de x. Eu já sei que vale isso. Já sei. Eu já sei que o p de x domina o f de x quando x está no domínio de f. Então, se o lambda for zero, não tenho nada a fazer. Lambda igual a zero, ok. Certo? Lambda igual a zero, não tenho o que fazer. E se o lambda for maior que zero, o que é que eu faço? Tá, ó, então, e se o lambda for maior que zero? Se o lambda for maior que zero, aí eu sei que x sobre lambda também pertence ao domínio de f, já que é um subespaço, né? Já que é um subespaço. Multiplicação por escalar continua no subespaço. Ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, agora, a partir da nossa definição aí, ó, do alfa, tá? Eu vou usar esse lado direito aqui, ó. Eu sei que o alfa é menor ou igual do que isso, né? Então, para esse x específico que eu estou usando, para esse elemento específico do domínio de f, que é x sobre lambda, eu sei que alfa é menor ou igual que p dele mais x0 menos f dele. Vamos escrever isso aí. Então, eu sei que alfa é menor ou igual do que p de x sobre lambda mais x0, certo? Menos f de x sobre lambda. Lembra aí que o lambda é maior que zero, tá? Então, eu vou multiplicar todo mundo aí por lambda. Lambda é maior que zero, então eu vou ficar com lambda alfa menor ou igual, né? Porque eu não inverto o sinal, vai ficar lambda vezes p de x sobre lambda mais x0 menos lambda f de x sobre lambda. Só que aqui o que é que eu posso fazer? O lambda é maior que zero, então eu posso jogar ele para dentro do p aqui. Então vai ficar p de quem? O lambda corta com o lambda ali embaixo, fica simplesmente x mais lambda x0, certo? E do lado de cá eu também posso jogar o lambda para dentro, porque o f é linear, então ficou menos f de x. Agora joga o menos f de x para o outro lado, e aí a gente chega ao quê? A f de x mais lambda alfa, isso é menor ou igual do que p de x mais lambda x0. Mas, ó, quem é que é f de x mais lambda alfa? F de x mais lambda alfa é igual ao f0 de x mais lambda x0. Tá? Então, isso aqui é f0 de x mais lambda x0. Então, a gente conseguiu o que a gente queria, tá? O P, ele domina o f0 no domínio de f, certo? Eu posso garantir isso aí desde que o lambda seja maior que zero. A gente também já viu que vale se o lambda for zero. E se o lambda for menor que zero? Aí vai ser a parte que falta na demonstração. Então, se o lambda for menor que zero, bem, eu ainda sei que x sobre lambda pertence ao domínio de f, mas eu não quero mais isso agora. Eu vou usar que x sobre menos lambda, certo? Pertence ao domínio de f ainda.
E vou usar a minha definição do alfa aqui, ó, só que agora com o outro lado, com a parte do sup, certo? Com a parte do lambda maior que zero, eu uso a parte do inf. Com a parte do lambda menor que zero, eu uso a parte do sup aqui. Então, o que é que eu vou ter? Vamos pegar aqui agora uma outra cor, fazer de verde. Então, usando agora o x daqui, ó, como x sobre menos lambda, eu sei que f de x sobre menos lambda menos p dele menos x0 é menor ou igual do que alfa. Vamos escrever isso aqui. Então, f de x sobre menos lambda, né? Aí o que é que a gente tem agora? Vamos voltar aqui. Menos p de x sobre menos lambda menos x0. Isso aí é menor ou igual ao alfa. O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar todo mundo por menos lambda. Certo? Então, vou multiplicar aqui todo mundo por menos lambda. Assim como aqui em cima eu multipliquei, né, todo mundo por lambda. Se eu fizer isso, eu vou ficar com o seguinte, ó, menos lambda vezes f de x sobre menos lambda, menos lambda, vou escrever desse jeito, vezes p de x sobre menos lambda menos x0. Isso aí é menor ou igual do que menos lambda vezes alfa. Cuidado, né? Eu estou multiplicando por menos lambda é maior que zero, tá? Lambda é menor que zero, então menos lambda é maior que zero. Então não preciso mudar o sinal aqui da desigualdade. Nesse termo aqui, ó, o menos lambda pode passar para dentro do f, vai cancelar com o menos lambda que tem ali embaixo, fica simplesmente f de x. Sendo que aqui, o menos lambda é maior que zero. Então eu posso passar o menos lambda para dentro, multiplicando, né? Então eu vou ficar ó, com menos p de quem? Aí, ó, o menos lambda que entra cancela com o menos lambda daqui de baixo, fica só x. E o restante fica ó, menos lambda vezes menos x0. Então, mais lambda x0. Certo? Menor ou igual do que menos lambda alfa. Organiza. Então, eu fico com quem? Com f de x mais lambda alfa. Isso aí é menor ou igual do que p de x mais lambda x0. Sendo que, novamente, isso que eu tenho aqui é quem? É o f0 de x mais lambda x0. Então, como a gente queria, o P ele domina o F, nesse caso também, certo? Então, eu mostrei essa, 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 essa desigualdade aqui, né, que eu queria em todos os casos possíveis do lambda. Igual a zero, menor que zero e maior que zero. Então, o que é que isso garante? Com isso, a gente acabou de ver, então, com isso, temos o quê? Primeiro, a gente acabou de ver que o F0 pertence a S, certo? Mas F0, ele estende o F, né? Ele é uma extensão do F, a gente já tinha dito isso. Ele é uma extensão do F, a gente pode ver isso aqui a partir dessa definição dele, tá? O domínio dele, que o domínio de F está contido no domínio do F0, e se eu me restringir ao domínio de F, então o lambda vai ser zero, os dois vão ser iguais. F0 de x é igual a F de x. Então, F0 é maior ou igual a F, né? Ele estende F. E o que mais? Eles são iguais? Não. Para que eles fossem iguais, o x0 aqui ó, tinha que pertencer ao domínio de F também. Mas o x0 não pertence ao domínio de F. Então, o que eu tenho é que o F é diferente do F0. Então, isso aí garante o quê? Garante que F não é maximal. Porque tem alguém que é estritamente maior que ele. Isso é uma, isso está indo contra, né? Está sendo uma contradição com a parte inicial da demonstração. Então, contradição. Com isso, o que é que a gente garante? Essa contradição veio de que suposição da gente? Veio de quando a gente supôs que o domínio de F não era igual ao E, ao espaço inteiro. Certo? Então, daí a gente conclui que domínio de F é igual a E e acabou, né? O F que a gente obteve do lema de Zorn
é o funcional linear que a gente queria no nosso teorema. Ele estende o G, certo? E também é dominado pelo P. Com isso, pessoal, a gente finaliza o vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas consequências, alguns corolários desse teorema. Inclusive, o resultado que, como eu tinha falado, muitas vezes é enunciado como o teorema de Rambanach, tá? Para a extensão de funcionais lineares que sejam contínuos. Tá? A gente vai ter uma extensão que vai preservar a norma. Tá bom? Então, é isso por hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.